Marcos 9, 14 a 29, eu vou ler a palavra de Deus. Quando terminar, vou dizer: essa é a palavra do Senhor. Os irmãos respondam com amém e nós oramos. Pode ser, amados? Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e precisamos inteiramente do Teu Espírito, da Tua graça. Fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente e nos transforma, Pai, pelo poder que há na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero conversar com os irmãos nessa manhã, o que nos mostra esse texto, que a fé verdadeira, ela não é perfeita, nem sempre ela é forte, raramente ela é grande, mas ela é real. E a nossa fé, a fé cristã, ela não se apoia na emoção, nem na autoconfiança, mas ela se expressa na dependência de Cristo, e na sinceridade diante dele, na perseverança, mesmo quando tudo se parece perdido. E aqui nós vamos ver um Jesus que não rejeita uma fé fraca, mas ele responde com graça e poder quando essa fé ela é genuína. Eu queria que as crianças prestassem, tem muita criança aqui? Queria que as crianças prestassem atenção aqui no Tio Fer. Quero conversar com vocês um pouco. Eu quero que as crianças imaginem aqui comigo. Imagine que você é uma criança lá de uns 4.000 anos atrás e chegou uma notícia para vocês, chegou a notícia para o papai, que a morte vai passar na terra e vai visitar a casa dos egípcios
e alguém da casa vai morrer. Mas só que também chegou uma notícia para o teu pai dizendo: filho, nós precisamos passar sangue na porta de casa. Se tiver sangue na porta da casa, não vai ter morte. Se não tiver sangue, o anjo da morte vai entrar e vai ter morte. E aí você vê o pai matando uma ovelhinha, pegando sangue e passando no umbral da porta. Mas só que aí você vai dormir e você pode ficar com uma confusão ou com muito medo. Será que o anjo da morte vai entrar na minha casa? E aí você vai correr para o pai: pai, o anjo da morte vai entrar aqui em casa? E o pai vai dizer: não, filho, Deus falou que se tiver sangue na porta, o anjo da morte não entra. Mas pai, e se ele não vê o sangue? E se ele errar a nossa casa? E se ele entrar? Como cada criança vai reagir? Tem criança que vai dormir tranquila? Não, estou tranquilo. O pai passou o sangue, o anjo não vai entrar. Mas tem criança que nem vai dormir, roendo as unhas de noite. Será que o anjo vai entrar? Será que ele vai ver o sangue? Mas no outro dia, essas crianças, algumas com medo, algumas nem dormiram, algumas dormiu. Não, estou tranquilo, tenho sangue. Mas tem outras que não dormiu. Mas no outro dia de manhã, nas casas que tinha sangue, tinha algum morto? O anjo entrou lá? Não entrou. Por quê? Porque não dependia de você. Não dependia se você estava com medo ou se você dormiu tranquilo. Não depende se você acreditou inteiramente no sangue ou se você falou, vai que não dá certo. Não depende da sua fé. Depende do sangue. Se tem sangue, não tem morte. Se não tem sangue, tem morte. E é sobre isso, crianças, que nós vamos falar aqui nessa manhã. E agora eu quero virar para os irmãos e dizer a mesma coisa. Não depende do tamanho da nossa fé. Nós temos essa ideia um tanto mundana, que nós achamos que a fé cristã é fazer grandes coisas para Deus, coisas impressionantes para Deus. Mas a nossa fé, Jesus vai dizer, ela pode ser do tamanho do grão de uma mostarda. Não é o tamanho da sua fé, ela é real em quem você depositou a fé. Ele é grande, ele é poderoso, e é por causa dele e não por nossa causa, e é nisso que nós vamos caminhar, tá bom, queridos? E eu quero ver com vocês aqui 3 características de uma fé verdadeira, já que nós não estamos falando aqui de uma grande fé, de coisas extraordinárias, porque nós somos tentados às vezes olhar para o ministério do Paulo Júnior, do Paul Washer, de grandes homens da história, de heróis da fé, e dizer, meu Deus, eu queria fazer grandes coisas. Por que eu não sou como Spurgeon? Por que eu não sou como Jonathan Edwards, como o apóstolo Paulo? Aí já é demais, né, irmãos? Acho que ninguém pensou isso não, né? E parece que só eles são crentes. Mas isso é uma maneira errada de pensar. Eu queria ver 3 características de uma fé verdadeira, já que não é fazer grandes coisas. A primeira dela é fé verdadeira, reconhece a sua fraqueza e clama a Cristo. Isso nós vamos ver no versículo 24, quando o pai diz, eu creio, ele tem fé, mas ajuda na minha incredulidade, ele tem dúvida. Há fraqueza na tua fé. E reconhecer isso é sinal de fé verdadeira. Segundo ponto, fé verdadeira persevera apesar das dúvidas e do sofrimento. O pai, nos versículos 17 e 18, o pai não desiste, mesmo após o fracasso dos discípulos que estão ali. E fé verdadeira depende
de Cristo. Esse é o grande ponto. Fé verdadeira depende de Cristo e não de si mesmo. Nós vamos ver no versículo 29, quando os discípulos, depois do que Jesus fez, eles tentaram expulsar, não conseguiram. Jesus fala uma palavra, expulsa o espírito, e depois, lá na casa, os discípulos não queriam ser expostos, talvez no meio da multidão. Eles perguntam escondido lá dentro da casa: Senhor, por que nós não conseguimos? Aonde foi que nós erramos? E o fato é, eles não estavam dependendo de Cristo, e nós vamos ver por que eles não estavam dependendo de Cristo. Aonde foi que eles caíram? E com certeza é pelo fato de não depender de Cristo. A fé verdadeira, ela depende inteiramente do Senhor. Eu queria ver com os irmãos aqui o contexto, porque o versículo começa dizendo: quando eles se aproximaram. Quem que é eles? Eles se aproximaram, eles estavam longe. Aonde eles estavam? Quem são eles? E o contexto aqui, queridos, Jesus, ele estava no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração é onde a natureza humana foi engolida pela natureza divina, e ele resplandeceu, o seu rosto brilhou, e junto com Jesus no Monte da Transfiguração estava 3 discípulos. Os irmãos lembram quem estava? Pedro, Tiago e João. 3 lá no monte. Enquanto eles estavam nessa glória, extasiado, vendo Cristo resplandecendo, e aparece Moisés e Elias, e Pedro está atônito naquela glória, envolvido naquela glória, que ele nem sabia mais o que ele estava falando. É bom nós estarmos aqui, vamos fazer uma cabana para nós aqui, vamos ficar para sempre aqui. Isso marca muitas das vezes a nossa caminhada cristã, momentos que nós estamos vendo a glória de Deus, por assim dizer, nós estamos cheios de fé, cheios de força, cheios de alegria. Isso faz parte da caminhada cristã, e a gente fala: vamos montar uma cabana aqui, vamos ficar para sempre aqui. Mas está tão gostoso, está tão bom ser crente, e eu gosto de ver crente animado assim, principalmente novo convertido, que conheceu o Evangelho e viu a beleza do Evangelho, e viu Deus na face de Cristo, e aquela alegria indizível e cheia de glória. Eu falava, e a gente pensa, poderia ser, a vida cristã poderia ser sempre assim, mas eles tiveram que descer da montanha, e aqui no pé da montanha, lá embaixo, uma confusão, um problema endemoniado, o pai sofrendo, uma multidão, os escribas tirando sarro, brincando, zombando com os discípulos, porque eles estão a manhã inteira lutando contra o demônio, não conseguem expulsar, e está uma discussão. Os escribas estão ali: estou falando para vocês que é falso, a tua religião é falsa, a tua fé é falsa, é tudo mentira o que vocês vivem, uma confusão. E eles não têm resposta, porque eles não conseguem expulsar. E interessante que esse enredo de glória no monte e confusão aqui embaixo é um enredo comum nas Escrituras. Nós vemos Moisés, que está lá no Monte Sinai com o próprio Deus, 40 dias, e quando ele desce aqui embaixo, o que tem no pé do monte? Uma multidão adorando o bezerro de ouro. Nós vemos Elias derrotando os profetas de Baal. Quando desce lá embaixo, ele encontra com Jezabel, perseguindo para o matar. Nós vemos Jesus, após ser batizado, ele é lançado no deserto para ser tentado pelo diabo. Então é sempre essa lógica bíblica: depois da glória vem o teste, depois da revelação vem o vale, e nós não vivemos. A fé cristã, ela não permanece sempre no monte. E aliás, essa é a história do Evangelho. Isso é o Deus que viveu na glória com o Pai, ele desce no nosso caos, na nossa confusão, ele amarra o valente que dominava aqui, ele nos ressuscita, ele morre em nosso lugar, ele nos salva.
Isso é um enredo das Escrituras. E esse é o contexto do versículo 14. Quando eles se aproximaram, quem que está se aproximando então? Jesus, Pedro, Tiago e João. Dos outros discípulos, fica 9 discípulos aqui embaixo, Jesus vem chegando. E esses 9 discípulos estão ali a manhã inteira, lutando contra esse espírito. Viram numerosa multidão ao redor deles. A multidão rodeava esses 9 discípulos. E os escribas, presta atenção nisso, discutindo com eles. Essa discussão aqui, é claro, essa religião farisaica, os fariseus, os escribas estão aproximando, estão aproveitando esse momento de fraqueza e de vergonha dos discípulos, eles estão numa discussão. Nós não sabemos o teor dessa discussão, mas conhecendo os escribas e o ódio deles por Jesus e pelos discípulos, dá para entender mais ou menos a discussão. E é muito engraçado porque os discípulos estão envolvidos nessa discussão. Eles estão sem o poder. E é estranho porque capítulos antes, Jesus deu poder para os discípulos expulsar demônios. O Senhor tinha acabado de enviar os discípulos para expulsar demônios, para pregar o reino. E eles fizeram isso por vários dias. Eles chegam para Jesus contando como foi essa missão, como foi expulsar os demônios. E isso era algo normal. E aqui está o grande problema. Porque tudo que eles fizeram quando Jesus os enviou, era pelo poder de Cristo. É pelo poder do Espírito Santo. E é natural em nós. Há coisas acontecer regularmente na nossa vida, sempre está acontecendo, parece que para nós é normal. Nós esquecemos que tudo é a graça de Deus. Jesus chega a ponto de dizer que sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas nós somos incrédulos e duros de coração que, quando a coisa se torna normal na nossa vida, parece que é a minha inteligência, é a minha capacidade. Como a irmã não consegue fazer isso? Como você não consegue fazer aquilo? Eu vejo pessoas que têm facilidade para ganhar dinheiro, ela acha que as demais pessoas que não ganham dinheiro é porque não quer trabalhar. É porque não esforça o necessário, ela ignora que aquilo é a graça de Deus. Alguém que tem facilidade, algum dom, algum talento, alguma coisa, ela acredita que aquilo é fruto da sua inteligência, da sua capacidade, que é algo natural, e rapidamente se torna soberbo, se torna orgulhoso. E expulsar demônios aqui, para esses discípulos, era algo absolutamente normal, porque o Senhor os capacitou. E quando eles veem esse menino aqui endemoniado, é tranquilo, é fácil. Isso aqui nós estamos acostumados a fazer, mas quando chega diante desse menino endemoniado, nada. Eles passam a manhã inteira, nada. Chegam os escribas e começa uma discussão, e sem o poder de Deus, eles também estão em confusão, a fé deles abalada, o que está acontecendo, não estão entendendo. Começa a discutir. E a multidão está agitada, os discípulos expostos em fraqueza pública, e nós temos aqui esse contraste. Lá em cima, luz, revelação, glória do Pai, aqui embaixo confusão, acusação, vergonha, e quando chega, versículo 15, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. E correndo até ele, saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo? A chegada de Jesus interrompe essa confusão, e Jesus recoloca a reverência no lugar. O pessoal se vira para Jesus, e uma alegria, essa palavra que ficou surpresa, é uma alegria, com espanto, com temor. A presença de Jesus traz a reverência no lugar, e Jesus quebra o debate dizendo, o que é que vocês estão discutindo? E de fato aqui Jesus não queria saber
o que eles estavam discutindo. É como Deus perguntando para Adão: quem te mostrou que você estava nu? O que Jesus está fazendo aqui é mostrando por que vocês estão nessa discussão. O que está acontecendo? Qual é a causa dessa discussão? E a hora que Jesus pergunta o que é que vocês estão discutindo, por que esse bate-boca, por que esse debate, ninguém responde. Os discípulos não respondem, porque eles percebem que aquilo é ridículo. Você tem um pai sofrendo, você tem uma criança endemoniada, o que é que vocês estão discutindo? Que religião é essa que, ao invés de acudir o menino endemoniado, vocês estão debatendo, discutindo? Os discípulos não respondem, os escribas não respondem, e no versículo 17 nós temos: e do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos seus discípulos que expulsasse, mas eles não puderam. Perceba que do meio da multidão respondeu. A fala agora muda completamente de tom, porque você sai desse debate, sai dessa disputa de escribas com os discípulos, e você entra na dor de um pai. O texto enfatiza: e do meio da multidão, ou seja, não é alguém que evidencia, mas é alguém escondido na multidão, e ele decide quebrar o silêncio e se dirige diretamente a Jesus. E ele não está respondendo aqui com crítica a Jesus, mas ele está fazendo um desabafo. Ele não está apenas criticando os discípulos, não é isso? É um desabafo. Mestre, eu trouxe o meu filho. Ele se esforçou. Essa palavra eu trouxe é um esforço. Não foi fácil chegar aqui, mas eu trouxe, eu carreguei esse peso, eu carreguei o meu filho até aqui, porque é a minha última esperança. E ele reconhece, é impressionante que ele reconhece Jesus como mestre, mesmo estando decepcionado com os seus discípulos. A fé desse homem, ela é real. Ele é o mestre. Há esperança para mim. Eu vou carregar o meu menino até lá. Aonde ele está? O que eu vou enfrentar? O tanto de gente, não importa. Eu vou lá. Há uma fé real, mas ela está cansada? Ela está ferida? Ela está marcada por dúvidas? Ela está marcada por decepção? Como nós vemos hoje, multidão de pessoas decepcionada com os discípulos, com a igreja. Mas esse homem tem uma fé real em Cristo e chama ele de mestre, em meio à dor, em meio à decepção, em meio à confusão, em meio à dúvida. É uma fé real, embora frustrada. E o pai então descreve a situação do menino e como ele sofre, e como esse sofrimento repete, é imprevisível, é incontrolável. O menino espuma, o menino range os dentes, o menino definha. E eu quero que os pais aqui, as mães, se colocam na situação desse pai. Ele está desgastado emocional, fisicamente, espiritual. E ele diz: eu roguei aos seus discípulos, eu implorei aos seus discípulos, mas eles não puderam. Esse implorar aqui é uma súplica sincera. Isso é uma reflexão para nós, amados. Uma fé verdadeira, ela pode sim carregar frustrações reais. O pai procurou Jesus, mas encontrou os discípulos, eles falharam. Mesmo assim, o pai não foi embora. O pai continua ali, ele permanece, e agora ele está falando diretamente com o Senhor. Essa é a marca de um cristão, como nós vemos Pedro. Jesus faz um discurso pesado em João 6, e quando Jesus começa a fazer um discurso pesado, a multidão vai embora. Mas Pedro também não entende nada do que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. A multidão vai embora. Que discurso
maluco que esse homem está fazendo? Como comer a minha carne, beber o meu sangue? O povo vai embora. Pedro se incomoda: Senhor, a multidão está indo embora. O Senhor fala: Pedro, por que você não vai também? Mas Pedro vai dizer: Senhor, para onde vou? Se só tu tem palavra de vida eterna. Que atração, irmãos, irresistível, é o que nós vemos nesse pai. Apesar de não entender, apesar de estar decepcionado, apesar de estar ferido, apesar de estar machucado, ele passa a manhã inteira. E quando Jesus chega, ele recorre: mestre, machucado, mas é uma fé real, fraca, cansada, mas é real. Versículo 19. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Esse até quando estarei com vocês, até quando terei de suportá-los? Aqui é uma expressão de lamento santo de Deus, é um lamentar de Jesus, humano, mas santo ao mesmo tempo. Há quanto tempo eu vou ter que ficar com vocês? Vocês não compreendem, vocês são incrédulos. E geração incrédula aqui é todo mundo que estava ali. É o pai, é os discípulos, são os escribas, é a multidão. Todos vocês são incrédulos. E até quando? Até quando que eu vou estar aqui no meio de vocês? Está mostrando que a vida de Jesus aqui é breve. Ele está chegando à cruz. E vocês continuam na mesma incredulidade. E aqui é um lamento de Jesus. Isso não é uma impaciência pecaminosa, mas é uma santa tristeza pela dureza do coração das pessoas. É como Jesus olhando para Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, mas vocês matam os meus profetas, prendem os que são enviados. É esse mesmo lamento, é esse mesmo tom. Até quando estarei com vocês? A cruz se aproxima, o meu ministério vai se aproximando do fim, e vocês continuam incrédulos. A incredulidade prevalece. Mas Jesus lamenta a incredulidade, mas ao mesmo tempo ele não vira as costas. Jesus não desiste, ele não simplesmente fala: você é incrédulo, você é duro de coração, eu vou embora, eu vou encerrar meu ministério. Não está adiantando nada o que eu estou fazendo aqui. Não, ele fica ali. O Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa estrutura, a dureza do nosso coração, as nossas dúvidas, incredulidades, dureza de coração. Mas ele desceu para nos salvar. Ele ainda convida, ele ainda ouve, ele ainda nos recebe. Versículo 20. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. E nós precisamos entender isso, porque o pai Jesus olha para o pai e fala: traga o menino aqui, geração incrédula, vocês, até quando eu vou ter que suportar vocês? Traga o menino. Quando traz o menino, e o menino endemoniado, ele vê o Senhor, os espíritos que estão naquele menino, vê o Senhor, eles se manifestam com violência, e o menino cai por terra, rola na terra, espuma, uma situação terrível. E de novo eu quero que vocês desenhem isso na mente de vocês. O pai, vendo essa situação, porque o menino até então estava tranquilo, você não sabia que hora que aquele demônio possuía a criança e fazia ela querer se matar. O pai chega a ponto de dizer, tinha hora, ele vê fogo, é normal no mundo antigo você ter lixão e fogo aceso para queimar o lixo. O espírito entra no menino, ele vai para o fogo. Ter tanques de água, o espírito entra, ele pula na água. Mas aqui, o menino está quieto. Quando Jesus manda chamar o menino, o espírito entra nele. E ele cai
e ele vai se definhando, vai se machucando, e aquele desespero total. Mas no meio de todo esse desespero, Jesus ele para e pergunta para o pai do menino. Não é estranho isso, amados? Há quanto tempo isso está acontecendo? Imagina, o pai no desespero vendo o filho possesso, é uma cena horrível, aterrorizante, o menino está rolando, Jesus para, olha para o pai, viu, faz quanto tempo que ele está assim? Irmãos, quem é pai, quem é mãe, fala, Senhor, não dá para a gente conversar sobre isso depois? Resolve esse problema, pelo amor de Deus, expulsa esse demônio, depois a gente conversa. Eu já tive com o meu filho, perdeu o ar. Irmãos, imagina, está sem ar, está roxeando, e Jesus fala, isso acontece sempre com ele? Ele sempre afoga? Senhor, pelo amor de Deus, ele vai morrer, depois nós conversamos sobre isso. O que isso mostra para nós, queridos? E aqui está revelando um dos pontos da incredulidade, aonde a nossa fé falha. Irmãos, esse nosso Deus, Jesus, ele é um Deus homem. Ele nos chama a um relacionamento pessoal com ele. Ele não é um gênio da lâmpada que você esfrega e ele sai para realizar os seus desejos. Ele quer um relacionamento vivo, pessoal. Ele quer conversar. Ele fala conosco por meio da sua palavra. Nós falamos com ele por meio da oração. E ele chama nós a um relacionamento vivo com ele. Ele é o Deus que se fez homem. Ele para tudo e pergunta para o pai, conversa comigo. Fala para mim. Abre o seu coração para mim. Há quanto tempo acontece isso com ele? Isso não é uma pergunta informativa. Jesus não quer extrair informações. Aqui ele sabe. Isso aqui é uma pergunta pastoral. Isso aqui é uma pergunta compassiva. Jesus está convidando o pai a falar, a abrir o seu coração, a compartilhar essa dor acumulada. Isso talvez é o que falta em nós, em meio às aflições. Uma conversa, nós achamos que Deus é alguém ausente. Ah, Deus tem um monte de quantas crianças passando fome na África. Você acha que Jesus está preocupado aqui com isso, com aquilo outro? Ele é um Deus distante, ele é um Deus ausente. Jesus está quebrando isso aqui. Eu quero ouvir de você. O que é que está acontecendo? Quantos problemas nos casamentos por falta de comunicação? Acontece isso na nossa relação com Deus. Você está sofrendo? É estranho, porque Tiago vai acusar. Vocês não recebem. Por que vocês não recebem? Porque vocês não pedem. Não é estranho? Não há uma conversa com Deus. Vocês não recebem porque vocês não pedem. Quantas pessoas estão sofrendo, cristãos sofrendo, porque não tem um diálogo com Deus. E veja, esse diálogo com Deus não é simplesmente que você vai falar com Deus e Deus vai resolver o teu problema. Ele vai resolver o teu coração. Pode ser que a situação nunca mude, ou vai demorar para mudar, mas ao abrirmos o nosso coração para o Senhor, muda. Ele vai guardar, é isso que Paulo vai dizer, Ele guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não necessariamente a situação vai mudar, mas quando nós entramos e temos uma relação pessoal, cristianismo, amados, é uma relação pessoal com Deus. Nós não estamos aqui para encher a mente de teologia apenas, conhecer profundamente teologia, apenas por isso. Nós conhecemos profundamente a palavra de Deus para nos relacionarmos com esse Deus. Ele não trata os nossos problemas como uma máquina com defeito que ele veio aqui para consertar. Ele quer conhecer a dor, ele quer caminhar com o aflito, ele quer ouvir a tua história. É estranho isso, ao mesmo tempo que maravilhoso. Salmo 56:8 vai dizer, contaste os meus passos quando sofri perseguição. Que coisa, amados. Ele contou os seus passos. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Que Deus é esse? Que Deus é esse manso e humilde de coração que chama você para vir a Ele com o seu fardo pesado? Ele é manso e Ele é humilde de coração. A essência desse Jesus é ser manso e humilde e quer pegar o teu fardo pesado. Nós temos um sumo sacerdote que se
compadece das nossas fraquezas. A graça não é impessoal. É por isso que Deus pergunta, há quanto tempo? No meio daquela angústia, no meio daquela aflição, Jesus para tudo e diz, há quanto tempo faz isso? Conta para mim. Faz tempo que acontece isso? E a fé, ela é fortalecida. A fé fraca. Uma das causas da nossa fraqueza, da nossa incredulidade, é por não conversar com Deus. E nós não conversamos porque não cremos. Parece um Deus distante, parece que nós passamos aqui orando, mas isso não vale nada. Isso não resolve. Incredulidade. A fé é fortalecida na conversa com Cristo. Ao responder, o Pai não dá apenas informação para Jesus, até porque Ele sabe de tudo. Mas Ele revive a sua dor. Mas de agora em diante de alguém que pode fazer algo. E essa pergunta de Jesus para o Pai é Jesus preparando o terreno para que a fé do Pai, Jesus sabe também que a fé dele é pouca, mas ao perguntar e ao Pai refletir e ter que procurar uma resposta, Jesus está preparando o terreno para fortalecer a fé dele. Isso é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho está num Deus que desce. Ele desce, Ele se faz homem como um de nós. Ele desce até a dor humana, não apenas para vencê-la, mas para ouvi-la. Isaías chega a ponto de dizer que Ele não esmagará a cana trilhada, Ele não apagará o pavio que fumega, Ele trata o pecador, Ele conversa com o pecador, Ele se relaciona com cobrador de imposto, com prostituta. Irmãos, isso é inconcebível para nós por causa da nossa incredulidade. É estranho. Por causa da dureza do nosso coração. Ele não trata os feridos com dureza, mas com cuidado. Ele se curva diante da dor humana, versículo 22. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o matar, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Olha que interessante. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, primeiro que ele expressa, muitas vezes o meu filho tem passado por isso. É uma dor repetida, é uma dor recorrente. Não é um evento isolado. Ora é lançado no fogo, ora é lançado na água para o matar. É uma descrição gráfica da crueldade do diabo e do sofrimento dessa família. Então chega o ponto alto dessa conversa, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, essa frase aqui, amados, carrega um misto de fé e de dúvida. Ele não diz se quiser, mas o Senhor pode fazer. Ele ainda clama, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Há um clamor nele, mas há uma dúvida nele. A graça, ela não exige uma fé perfeita para agir, mas um clamor sincero. O Pai, teologicamente, está falho em muitas coisas, mas ele corre para o lugar certo e Jesus não rejeita o Pai por causa da sua fé fraca. E no versículo 23, Jesus responde, se o Senhor pode? Você está perguntando para mim, se o Senhor pode? O problema não está em mim. Eu posso todas as coisas. Eu sou Deus que se fez carne. O ponto é, tudo é possível ao que crê. Você crê? O problema não é comigo. Eu sou a segunda pessoa da Trindade. O ponto é, você crê? Você está duvidando da minha capacidade? E Jesus então convida esse homem a crer, dizendo, tudo é possível que crê. Essa frase não coloca o poder, isso é importante nós prestarmos atenção, essa frase não coloca o poder nas mãos da fé, mas naquele em quem confia. Você crê em mim? Jesus não está dizendo, se você crer forte o suficiente, vai acontecer. Você crê que eu posso fazer? Se tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, o que você pedir vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus acolhe a fé fraca, mas Ele nos chama a uma fé viva. E o versículo 24, então, para nós caminharmos para o final,
E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, Senhor. Ajude-me na minha falta de fé. Imediatamente, o coração do pai respondeu prontamente. Há uma urgência, há uma sinceridade, ele está quebrantado. Ele diz: eu creio, há uma confissão de fé. Ele não é totalmente um incrédulo, mas ao mesmo ponto que ele diz: eu creio, Senhor, prontamente ele reagiu com fé. Ele termina: ajuda-me na minha incredulidade. É uma confissão de fraqueza. Essa é a nossa característica, amados. O pai crê, mas ele sabe que falta muita coisa. A sua fé é vacilante. Ele não finge ter mais do que ele tem. Ele está sendo sincero. Ele se abre para o Senhor. Senhor, eu creio, mas eu estou longe ainda. Esse tempo que eu estou aqui, quantas dúvidas que eu já tive, quanto pensamento já passou na minha cabeça. Ele não clama agora só por libertação. Ele está pedindo por ajuda. Eu preciso crer mais. Eu preciso crescer em fé. E o Senhor pode fazer isso comigo. A fé verdadeira, amados, ela reconhece a sua fragilidade, a dependência. Essa é uma das passagens mais belas das Escrituras. Eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. E nós aprendemos aqui, amados, que fé não é ausência de dúvida, é natural. Um cristão está aqui, que crê no Senhor Jesus, mas ainda é uma fé fraca, cheia de dúvida. E o que nós fazemos com isso? Nós levamos isso ao Senhor. Nós confessamos ao Senhor a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. E fala: Senhor, me ajuda a crescer em fé. E Cristo, Ele não rejeita uma fé fraca. Pelo contrário, Ele fortalece. Jesus, Ele não exige uma fé heróica, mas uma fé verdadeira. E uma fé verdadeira, ela sempre é humilde, ela é dependente, o que não estava acontecendo com os discípulos, que nós vamos ver daqui a pouco. Ela reconhece as suas limitações, e ela busca ajuda, e há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. É o prazer de Cristo. Irmãos, Ele veio para isso. Ele morreu por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. O prazer, é como se, eu vi num livro, essa semana nós estamos estudando discipulado, eu achei interessante, maravilhoso. É alguém que estudou a vida inteira a medicina, o sonho dele é ajudar os índios na Amazônia, ele se prepara, ele compra todo o material, ele estuda a medicina, ele faz as malas, ele pega o avião, ele vai para o Amazonas e chega lá para cuidar dos dentes dos índios. Mas eles não querem, está tudo bem. Alguém está com dor de dente, mas eu não vou lá no médico, porque eu estou com medo de incomodar. Incomodar? Ele saiu do Paraná, foi para a Amazônia. Ele estudou a vida inteira só para isso. Como incomodar? O que ele mais quer é ser incomodado. É estranho que o nosso Senhor, Deus se torna homem, entra na nossa história para salvar pecadores, para lidar com uma geração incrédula. E, estranhamente, nós temos vergonha, medo, incredulidade, dúvida de ir diante do Senhor e falar: Senhor, olha o meu coração, olha os meus pecados, olha a minha incredulidade. Tem condição de o Senhor tratar disso? Eu estou de novo aqui, eu pequei ontem, estou de novo aqui com essa minha cara de pau. Ele deixou a glória para lidar com homens, pecadores como eu e como você. A alegria dele é estar diante de um pecador quebrantado. A tristeza dele, amados, é ele, no seu corpo, rasgar o véu que nos separava do Pai, e nós agora termos acesso ao trono da graça. O véu rasgado, mas cadê você no trono da graça? Cadê você clamando por misericórdia? Eu tenho vergonha. Mas será, Fernando, que o Senhor me aguenta de novo com esse mesmo pecado? Queridos, o pior ele já fez. Ele já morreu por causa desse teu pecado. Ele foi esmagado por causa das tuas iniquidades. Se Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele,
quanto mais agora que nós já estamos reconciliados por causa do seu sangue. Não diz respeito a você, querido, diz respeito a ele. O pior ele já fez. É o prazer dele receber pecadores. Olha a minha situação, é a alegria de Jesus. Senhor, eu creio, mas não dá para esconder. Há muita dúvida aqui, há muita incredulidade aqui, há um coração quebrantado, não rejeita o Senhor. Essa oração desse pai é o retrato da fé evangélica. Uma fé que confessa Cristo, mas também que confessa a sua própria fraqueza. O próprio Abraão, quando Paulo vai dar exemplo de Abraão, em Romanos 4:20, ele fala: Abraão não duvidou por incredulidade a Deus, mas respondeu, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. O pai da fé tinha uma fé fraca. Ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Mesmo o pai da fé, ele cresceu na fé. Ele não começou numa fé firme, inabalável. E o mesmo é o que está acontecendo com esse pai aqui. O Evangelho nos mostra que Cristo salva não porque temos fé forte, mas porque Ele é gracioso com pessoas como nós que têm fé tão fraca. Versículo 25, vendo a multidão, vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Aqui mostra a autoridade de Cristo soberana sobre o mal. Não há nenhum confronto aqui, Jesus simplesmente expulsa, o espírito sai, e Jesus ordena: nunca mais volte. Ou seja, o menino não vai ter recaída. No versículo 26, ele gritando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Olha o nível da incredulidade. Ai, morreu, não veio de ajudar, piorou a situação. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Versículo 28, quando Jesus, já pula agora para dentro da casa, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Aqui, amados, os discípulos ficou esse tempo inteiro se perguntando: meu Deus, por que é que eu não consegui? O que aconteceu? Nós fizemos isso a vida inteira, Jesus deu autoridade e poder para nós. O que é que aconteceu? Por que que nós não pudemos expulsar esse demônio? Eles não quiseram fazer essa pergunta no meio da multidão para não passar vergonha. Vai que Jesus fala algo muito pesado para nós vamos passar vergonha no meio da multidão, mais do que nós já passamos. Então eles esperam entrar na casa. Quando eles entram na casa, eles perguntam: por que, Senhor, que nós não conseguimos expulsá-lo? E no versículo 29, Jesus responde: esse tipo de espírito... Quando Jesus fala esse tipo de espírito, amados, ele não está falando aqui que existe espírito menos graduado e espírito mais graduado. E que tem espíritos que saem com um jejum de Coca-Cola, mas tem outro que você tem que cortar a coca, e outros tem que cortar a água e o carboidrato, e cada escala de demônio um tipo de oração. Não. Esse tipo de espírito, Jesus está se referindo aos demônios. Os demônios, eles só podem ser expulsos por meio da oração. Esse é o problema dos discípulos. Por fazerem... Jesus dá para ele poder, para ele expulsar demônio, ele achou que aquilo era natural. E eles pararam de orar. Olha que coisa impressionante, amados. Eles pararam de depender de Deus. A fé verdadeira, ela é dependente de Deus. Coisas que nós fazemos rotineiramente, e que parece que é a nossa inteligência, a nossa força, a nossa capacidade, nós só fazemos pelo poder da graça atuando em nós. E nós mostramos que somos dependentes dessa graça, desse Deus, do Espírito Santo, por meio da oração. O nível de orgulho desses discípulos chegou a tal ponto que eles pararam de orar. Encararam esse espírito contrário como se aquilo era fácil, é tranquilo, eu simplesmente vou expulsar e eles vão embora porque, aliás, isso aqui é uma rotina para nós. Perderam a comunhão com o Pai, acharam que é a sua força, a sua capacidade. Eles esperavam conseguir por experiências anteriores. Não, isso aqui eu já sei como é que faz. Eles acharam
que tinha entendido, eles não tinham entendido ainda o motivo do fracasso, e o motivo do fracasso eles não dependeram de Deus. Quando um crente que ele abandonou a vida de oração, ele é um crente que se acha forte. Um crente fraco, tem gente que fala assim, eu sou fraco, eu estou orando muito pouco. Pelo contrário, querido. Você ora pouco porque você se acha forte. O crente fraco, ele vive em oração. Ele vive na dependência do Pai. Ele não pode sair lá fora e vencer o mundo, o diabo e a carne, a não ser pelo poder do Espírito Santo nele. Por isso que ele não sai lá fora sem oração. Eu não entro dentro da minha casa sem orar a Deus. Eu, para amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja, eu preciso do poder de Deus em mim. Para minha esposa ser submissa a mim, ela precisa do poder do Espírito Santo. Para você ser luz no teu trabalho, você precisa do poder do Espírito Santo. Se você não ora, não diga que você é fraco. O que você está dizendo eu consigo encarar o pecado sem orar e sem depender de Deus. Eu consigo enfrentar o mundo, o diabo, a mim mesmo, sem depender da graça de Deus. Um crente que reconhece verdadeiramente a sua fraqueza, ele vive na dependência da oração, para tudo. Por isso que nós oramos o pão nosso. Você pode ter dinheiro, querido, para almoçar e jantar durante o resto da sua vida. Mas quando você colocar o pão na mesa, você vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui que está na minha mesa é a graça de Deus, é o poder de Deus. Então essa ideia de que eu estou fraco porque eu não estou orando, é o contrário. A falta de oração na vida cristã é sinônimo de orgulho. Eu posso, por isso que eu não oro. Eu não preciso de Deus. E essa é a situação desses discípulos aqui. E os discípulos, Jesus vai dizer, olha, demônio, você só vence ele com oração. Você precisa depender de mim. Vocês acharam que isso era algo natural. Vocês confiaram na experiência de vocês, na autoridade passada. Mas sem vida de oração. Por isso você não conseguiu. E o Evangelho é isso, amados, não é um poder que nós recebemos para controlar as coisas, mas é uma vida de comunhão com Deus. O fracasso dos discípulos prepara o coração para a graça da dependência, e que o Senhor nos leve a viver uma vida de dependência, mesmo numa fé fraca, mas é nessa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,5, não porque por nós mesmos sejamos capazes, mas a nossa suficiência, ela vem de Deus. Ok? Então, para nós concluirmos aqui, amados, Jesus ele não está procurando uma fé perfeita, forte, grandes heróis da fé, mas ele procura uma fé verdadeira que mesmo fraca, mesmo ferida, meio cheio de dúvida, corre para ele. Isso é fé, é viver em vida de arrependimento, dependência, correndo. Eu preciso de Cristo para todas as coisas, em todas as áreas da minha vida. Ela reconhece a sua fraqueza e clama por Cristo. E ela persevera, apesar de dúvidas, apesar de sofrimento, ela persevera. Mesmo decepcionado pelos discípulos, mesmo em incredulidades, em dúvidas, em perguntas sem resposta, ele canta, ele ora como Abacuque, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Amém, amados? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, te damos graça porque o Senhor essencialmente é manso, é humilde de coração. E a tua alegria, Pai, é ver aos teus pés, no trono da tua graça, esses pecadores, cheios de dúvidas, muitas vezes incredulidades, pecados, mas é por isso, Pai, que nós estamos aqui rendidos aos teus pés, porque o Senhor morreu por pecadores miseráveis como nós. O Senhor nos amou enquanto nós éramos inimigos, e agora nós já estamos reconciliados contigo.
Tu nos dará a vida eterna, o Senhor nos ressuscitará naquele dia. Pai, que nós possamos viver uma vida de dependência, uma vida de oração, uma vida de comunhão. Nos ajude, Pai, nos transforme nesta manhã, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.